Boa noite, olha nós aí, firmes e fortes, dia 18 de junho. Pela graça de Deus, chegamos até aqui, debaixo das mãos poderosas de Deus, debaixo do cuidado, da companhia, da bênção de Deus sobre nossa vida. Estão chegando, olha, rapidinho, já somos 7, Mônica, Denise, Regininha, Rubenita, já aparece aqui na minha tela. Boa noite para vocês, Mônica, que Deus esteja nos abençoando. Judinha botou boa noite com 2 beijos para ficar garantida, né, Judinha? Monique, Raquel, Oswaldo, firme e forte, olha que bênção. Sueli, estamos firmes no Senhor, caminhando com a graça e a bênção de Deus, né, Leci? Leci, Digá e Dalila Valentina, olha aí que bênção, a turma toda aí, Elda, Vera, Regininha. Meus queridos, hoje o destaque é que, está chegando Giovana, Rodrigo, é que hoje às 19 horas, ou seja, agora, provavelmente, viu, Lidiane e Caroline, já esteja acontecendo, começando o Clubinho dos Juniores, do Barra Kids, ou seja, estamos nesse processo aí de quarentena, isolamento, e volta, não volta, o trânsito já está ficando bem cheio, mas nós estamos seguindo em frente aqui com nossa igreja online. Nós estamos ausentes fisicamente, mas avançando online com a bênção e a graça de Deus. Janaína, Thelma, Casilda, irmã Casilda, Deus abençoe. Outra bênção é que nós estamos com bastante cestas lá na igreja, bastante que eu digo em torno de 25 a 30, e nós estamos atendendo a demanda dos membros da igreja e familiares de membros da igreja. Conforme o andamento, domingo vamos atender alguns da comunidade perto da gente, porque nós não queremos de jeito nenhum deixar de abençoar aqueles que Deus coloca no nosso caminho. Não é isso, irmã Regina, a Ilza? E estamos chegando, em quinta-feira, domingo, nós já estaremos juntos com a bênção de Deus. Pastor Juarez, olha aí, ó, avisa a turma aí que foi ovelha dele, e se é que tem alguns ainda que foram, né, porque ele foi praticamente o primeiro pastor da igreja, mas com certeza temos, e aqueles que não são membros da igreja hoje, mas foram batizados por ele, para estarmos juntos domingo de manhã, viu, Jael? Olha que bênção estar com você, Lucimar, Maria Cristina. Então, pastor Juarez, e à noite, pastor Fernando Brandão, e no domingo de manhã e de noite, cantando para a gente, além do nosso Lucas, nosso parceiro, viu, Silvia, nós vamos ter a Renata Henriques, lá de Campos, sempre nos abençoando. Eu estou feliz em poder comunicar essas coisas boas para todos vocês. Eu quero repartir hoje, não é fácil em 5 minutos, cobrir todo o capítulo 14 de Romanos, mas eu gostaria de fazer alguns destaques, aí você que aí, talvez não conheça todo o capítulo, ou pode ler depois, ou vai ter uma visão panorâmica deste capítulo. Este capítulo, ele fala do amor fraternal, ele fala do não julgamento, e ele fala que aqueles que se consideram mais espirituais devem ter cuidado e paciência com os que são considerados menos espirituais, ou seja, mais sensíveis. E aí, nesse capítulo 14 de Romanos, nós temos um princípio, que a gente chamaria assim, um princípio de uma boa convivência. E esse princípio dos versos 1 e 2, fala sobre aceitar os fracos, fala sobre aquele que come, o outro que não come, o que é mais fraco, o que é mais forte. Eu diria que nós temos um princípio, viu, Josimar Santana? E esse princípio é mais ou menos assim: nas coisas não essenciais, nós podemos transitar com um pensamento diferente. Aquelas coisas que não seriam basicamente as essenciais. Por exemplo, sobre comer ou não comer essa carne, sobre orar ou não desse ou daquele jeito, de fazer ou não fazer jejum, levantar a mão no louvor ou não levantar, ajoelhar para orar ou orar em pé ou sentado. Nas coisas não essenciais, nós podemos conviver com quem pensa diferente e vive e crê diferente. Nas coisas essenciais,
viu, Monique, Maria Elisa, nós devemos concordar. Que coisas são essenciais? A Bíblia é a palavra de Deus, viu, Daniel Nepomuceno, que bom. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Quem aceita Jesus como Salvador é salvo uma vez e para sempre. Nós temos a certeza de que um dia Jesus Cristo vai voltar. Enfim, nós temos algumas coisas que são essenciais, são a estrutura, são as convicções da igreja, são as doutrinas da igreja. Nessas coisas devemos concordar. E em tudo devemos mostrar o amor. Então esse é um princípio de Romanos 14. Em Romanos 14, verso 4, verso 10 e versos 12 e 13, nós somos ensinados a não julgarmos uns aos outros. Que desafio, viu, Claudênia? Que desafio. Por que não devemos julgar uns aos outros? Paulo diz, todos nós somos servos. Ou seja, um servo não pode se sentir mais valorizado ou maior do que o outro servo. Todo mundo é servo. Segundo, nós precisamos entender que, ainda que sejamos tão capazes em julgar, nós nunca teremos uma avaliação plena, viu, Dini e Alexandre, numa avaliação completa. Sempre teremos a nossa visão e o outro terá outra visão. Então, um julgamento será sempre parcial. E, em terceiro lugar, não devemos julgar porque todos seremos julgados. Esse é um desafio. O capítulo 14, versos 5 e 6 e de 14 a 16, fala que não serão as coisas menores que devem nos separar. Aí fala de quem guarda um dia, quem não guarda um dia. Gilberto com a gente, Ebenezer, que bênção, estamos juntos aí, né? Ou seja, uns têm uma visão, outros têm uma outra visão em aspectos que não são essenciais. E nesses casos, nós não devemos deixar que estas coisas menores nos separem uns dos outros. E para fechar, Romanos 14, a Marte DMG. Eu não sei quem é, mas me recebo com carinho, sejam bem-vindos aí, a Marte DMG. Romanos 14, de 7 a 9 e de 17 a 20, fala sobre alguns princípios que norteiam todo esse capítulo e a boa convivência cristã. Primeiro princípio, todos devemos viver para a glória de Deus. Isso é um princípio. Quer comamos, quer bebamos, quer vivamos, quer morramos, devemos viver pela glória de Deus. Outro princípio, está muito claro, devemos saber quais são os valores do reino. No verso 17 diz, pois o reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esses são os valores do reino que a gente precisa levar adiante, levar a sério. Terceiro princípio, nós devemos zelar pela obra de Deus, ou seja, cuidar dela. Viu, Iani? O verso 20 diz, não destrua a obra de Deus por causa de comida ou de qualquer outra coisa. Enfim, é um capítulo extraordinário que ensina a autoridade de Deus sobre a nossa vida, ensina que o amor cristão é o cumprimento de toda a lei, ensina que nós um dia teremos que prestar contas de tudo que somos e de tudo que fazemos ao nosso Deus. Bom, são 7h09, nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Ontem nós tivemos um pedido da Alessi, que está aí com a gente, para orar pelo Edgar, sobrinho. Temos orado pelo Ranieri, e hoje a Denise buscou informações e nos passou de que o Ranieri ele está bem melhor, ele tem sobrevivido bem à situação do Covid e tem sido abençoado pelo Senhor. Não temos informação do Luiz sobre o Davi e a sua esposa, tá? Mas nós esperamos em Deus que estejam bem. Ontem eu disse que a dona Ana Zilda, que é a senhora de 87 anos, mamãe da Elda e do pastor Ezequias, Elda, nossa irmã em Cristo, está com a gente aí na nossa reunião, ela já estava sendo orientada a ir para o quarto, como fora, e a gente já está vendo que os resultados de todo o tratamento têm sido eficientes. Ela já tem natural deficiência de uma enfermidade que é perene, não é? Ela já tem 87 anos, mas do Covid e de outra situação ela já está vencida. Agora temos oração aqui pelo Paulo Cândido. Paulo Cândido foi uma ovelha minha, está internado com Covid, tratando de pneumonia.
Paulo Cândido foi meu secretário, foi diácono da igreja de São João no meu tempo, e já tem também uma situação de enfermidade, e ele está agora adoecido. Regininha, Eliel, sejam bem-vindos. Podemos orar, meus irmãos? 7h10. Os que já foram para o encontro dos juniores, que Deus os abençoe, vamos estar orando por isso também. E daqui a pouco a Janaína, às 8h30, faz um dos grupos de partilha de mulheres, e outros estão acontecendo também. Olha que grande bênção. Fernanda, que bom, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe, Fernanda. Então nós podemos orar, buscar ao nosso Deus, que Deus possa estar nos conduzindo, nos abençoando. Os desafios são grandes, há esse movimento intenso no Rio de Janeiro. A gente ainda tem muitas preocupações, porque o número de mortos no Brasil ainda é bem expressivo. No Rio de Janeiro eu tinha dito que houve uma pequena melhora, hoje a gente já viu que tinha mais de 200 pessoas mortas por Covid, ou pelo menos dita que seja, em 24 horas. Isso deve nos levar a pensar antes de qualquer decisão sobre volta de culto presencial. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado da minha vida, da Janaína, da nossa família, e nós somos gratos ao Senhor pelo pão de cada dia, pela vida, por esse dia tão lindo, esse céu azul, porque o Senhor tem sido misericordioso, tem sido gracioso, tem sido o Deus de toda proteção, provisão e prosperidade. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar nas mãos do Senhor a nossa igreja. Este é um mês muito especial, completamos 38 anos. O Senhor sabe muito bem os desafios, o empreendedorismo dos primeiros irmãos. O Senhor sabe as lutas do dia a dia, o Senhor tem sido o nosso líder espiritual. Por isso eu quero entregar as células da nossa igreja em tuas mãos, o pastor Armando, o grupo de líderes, de facilitadores, as pessoas que estão se envolvendo, e eu quero te pedir em nome de Jesus que nós possamos ter uma revolução de novos líderes, novos lares, se envolvendo para que online a gente possa então crescer ainda mais, crescer muito mais em nossa rede de relacionamentos, de pastoreio, de cuidados. Peço-te que o Senhor esteja abençoando a diretoria que vai se reunir amanhã às 7h30 para conversarmos sobre a possível volta ou não do culto presencial, tratar disso com bastante cuidado, com bastante sabedoria, com dependência do Senhor. Pai, abençoe nesse momento o Clubinho dos Juniores, cuida, Senhor, do Ministério Barra Kids, da irmã Rosa, toda a sua equipe, e abençoe as vidas preciosíssimas dos nossos juniores. Eles estão já há algum tempo nesse processo, dentro das suas casas, que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe. Peço-te, ó Deus, que o Senhor abençoe o programa Celebrando a Transformação, que tem alcançado gente para dentro da igreja, gente para fora da igreja, gente que é da nossa igreja, gente que nem é do Rio de Janeiro. Tem sido uma bênção do Senhor. Peço-te em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando todos os membros da nossa igreja, desde a criancinha até o idoso. E eu te peço pelas criancinhas, mas te peço também pelos idosos, aqueles que precisam muito de um abraço, precisam muito da comunhão, precisam muito de estarem muitas vezes num culto e serem ali acolhidos, que o Senhor esteja suprindo-os emocionalmente, abençoando suas vidas, cuidando deles, os idosos, os que são sozinhos, os que ficaram separados dos seus filhos ou dos seus netos, dos seus familiares. Pai, em nome de Jesus, eu quero te entregar pessoas, que o Senhor esteja cuidando daqueles que foram acometidos com o Covid, o Alexandre, que está melhorando, o Ranieri, que está melhorando, o Paulo, que precisa de um milagre, o Davi e a sua esposa, que não temos notícias como estão hoje, mas estão caminhando, o irmão João, que já está plenamente ou quase plenamente curado, a Zuleika, que ainda que não restaurou o seu olfato, está curada, já tem a imunidade dela detectada no seu exame de sangue. Nós louvamos o Senhor. Te pedimos, ó Deus, pela Ana Zilda, que o Senhor esteja completando a cura, não do Covid mais, mas da restauração dela, para que ela volte para a sua casa. Pai, em nome de Jesus, abençoe os que estão lutando contra o câncer.
Eu entrego a Jaqueline nas tuas mãos, eu entrego a Giovana, o Paulo Rosa, a Márcia, eu entrego o Alex, que já passou por isso em algum tempo da sua vida, que o Senhor esteja protegendo estes nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Oro-te ainda por outras pessoas, como o Edgar, que é sobrinho da Alessi. Oro-te pela Deise, pelo Thor, por essa família que nós temos nos preocupado com ela, dado atenção a ela, que o Senhor esteja cuidando desta família. E se outros mais há que nós não sabemos, que estão doentes, que estão entristecidos, e rogo-te, ó Deus, a tua proteção, provisão e prosperidade sobre nossa vida, a vida de cada um que se reúne nesse culto, a vida de cada membro da nossa igreja, de cada um que frequenta presencialmente ou frequentava, ou agora virtualmente a nossa igreja, sobre a vida dos teus filhos. Dá-nos uma noite abençoada, dá-nos uma noite com a tua presença, dá-nos uma semana com boas notícias. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que bênção poder estar juntos com vocês. Nosso grupo tem tido uma pequena defasagem de pessoas presentes, alguns estão conseguindo se manter firmes. Eu quero crer que já é a volta à normalidade, que pode estar fazendo com que um e outro não esteja presente, que é natural, talvez esteja em trabalho, ou talvez esteja em trânsito, mas que a todos Deus abençoe. Me alegro muito com o Rodrigo, com a Joyce, com o Ebenezer, enfim, com os irmãos aí, Giovana, tenho orado por você, viu, Giovana? A Esther, a Maria Elisa, nosso abraço. Maria Elisa, como é que está a dona Ita?